Dias Toffoli, citado em delações, em planilhas da Odebrecht, como amigo do meu pai, decidiu anular todas as provas onde ele mesmo é citado, em um pedido da defesa da alma mais pura e honesta desse país, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um pedido da defesa. Agora o escritório de advocacia do Lula é da esposa do Cristiano Zanin, aquele que ele escolheu para o Supremo Tribunal Federal, e Dias Toffoli anulou agora todas as provas onde ele mesmo era delatado e constava, segundo delação do Marcelo Odebrecht, nas planilhas da empresa. Em qualquer outro lugar do mundo, isso seria um grande escândalo. Mas o que é isso? Como pode um juiz anular provas onde ele mesmo aparece nessas provas? Mas pode isso acontecer em qualquer outro lugar do mundo. Mas aqui no Brasil, está tranquilo. A mídia ainda anestesia. Estava lá Daniela Lima, né? Acho que na Globo News, bem nutrida, dizendo: olha só que decisão histórica, que coisa maravilhosa que aconteceu. Na qual declara a imprestabilidade das provas, ou seja, elas não podem mais ser usadas na ação contra Lula, advindas do do acordo de leniência da Odebrecht. E mais. A mídia ainda anestesia as pessoas. Não houve nada. Tudo aquilo que nós vimos simplesmente não aconteceu, está tudo anulado. Não é? Como assim prender um empresário de uma empresa corrupta? Seria mais ou menos se você imaginasse o seguinte: imagine que o Gabriel Monteiro, ele é ministro, juiz. E aí chega lá o assistente: paçoca, paçoca, paçoca. A coisa agora estourou, está tinindo. Os vídeos onde você aparecia, paçoca, degustando as adolescentes, vazaram. Mas como assim? Que vídeos são esses? Os vídeos onde você saía em festinhas regadas a droga, onde você saía de trisal, onde você degustava loucamente. Os vídeos da Rolam, paçoca, estão vazando por aí. O que é que nós vamos fazer? Anula tudo. Como assim? Anula. Ninguém viu nada. Isso na realidade não era Rolam, era apenas carícias. E essas pessoas não sabem por que fizeram isso contra mim. Não é verdade? Mas você gosta de uma anulaçãozinha? Não, nós não gostamos. Então tá bom. Aí a mídia: paçoca! Tudo foi anulado! Ele está livre! Pare de cagar no buraco. Paçoca, você está livre. Olha, esse país aqui é pitoresco, como diria o turista no programa do Chapolin, né? E maior prazer seria sair daqui o Moro entrar no meu lugar. Ele e o Dallagnol. E perguntava: tudo bem? Falava: não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Depois dessa quadrilha que o Dallagnol montou, eu perdi muita confiança. Eu perdi porque é um bando de aloprados, ou seja, que acharam que poderiam tomar o poder. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Parece que ele está mandando mensagem para alguém quando ele faz esse tipo de declaração. Não é uma decisão jurídica isso, não existe a figura jurídica de uma armação. Quando a gente olha esse conjunto, me parece que há um movimento político nessa declaração dele e não tanto jurídico. Uma reparação histórica. Esse trecho da decisão, bastante claro, bastante eloquente, demonstra o que nós vínhamos dizendo há muitos anos, ou seja, que para fazer justiça, você deve observar as normas legais. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo. O Dallagnol é chefe de uma quadrilha de um grupo de procuradores. Você não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 4-6-4, 3-2. Não sei ninguém saber. Então, meu cara, é o seguinte, olha. Paz e amor é tudo que esse país precisa. Você vê humoristas sendo presos,
corruptos sendo inocentados. Tudo aquilo que nós vivemos desde 2014 simplesmente foi jogado na lata do lixo, não valeu por nada. E o brasileiro é feito novamente de palhaço e só tem uma única obrigação, que é a de pagar impostos e aceitar tudo calado enquanto é anestesiado pela grande mídia, com a Daniela Lima lá, dizendo, olha só que coisa maravilhosa, nutrida, mas falando que é uma coisa maravilhosa. E ontem nós estávamos falando a respeito do Léo Lins, né? E aí os caras disseram, agora faz o L, com o mito seria diferente. Você é imbecil, é? Você sabia que a lei anti-piada foi aprovada durante o governo Bolsonaro e contou com a votação dos seus próprios filhos para isso? Isso aí você não fala, né? E aí chegaram pro Diogo Mainardi, da revista Cruzoé, que foi censurada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do inquérito das fake news, que foi o próprio Toffoli que abriu e colocou ali o Alexandre de Moraes como inquisitor. As pessoas chegam pro Diogo Mainardi, que era o dono da revista Cruzoé à época, dizendo o seguinte, agora faz o L, faz o L, faz o L. Ele responde o seguinte, os imbecis que me mandam fazer o L devem ler a matéria que o meu ex-site publicou há 4 anos atrás sobre o acordão de Bolsonaro e Toffoli. Todo o poder a Toffoli, mudanças no COAF, reestruturação na Receita, sucessão na Procuradoria-Geral da República, cada vez mais próximos, Dias Toffoli e Jair Bolsonaro costuram movimentos que apontam para um acordão a partir do qual a Lava Jato e outras investigações devem ser as maiores prejudicadas. Isso foi em 2019. E eu falava em 2019, quando Jair Bolsonaro colocou o Aras na PGR. Nós vamos ver uma época de impunidade jamais vista nesse país. Isso aí é só um começo. Isso aí é só a ponta do iceberg. Tá bom? A Lava Jato, o próprio Bolsonaro falou, eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem corrupção no meu governo. Ele é amigão do Dias Toffoli, né? Eu não tenho corrupção no meu governo. Vice-líder do governo dele encontrado com dinheiro socado no cu, né? E aí o vídeo de hoje era para ser a respeito da Blaze, mas eu vou fazer esse vídeo amanhã, né? Aí você fala, pô, vou falar a respeito da Blaze, é um puta escândalo aqui no Brasil, na verdade, é uma empresa dessas, coloca um cassino atuando à margem da lei no Brasil, é divulgada por diversos influenciadores em um paraíso fiscal onde lesa milhares de pessoas. Aí esse negócio vai, abre investigação, chega no Supremo, tá todo mundo inocentado. Pelo menos eu me sinto assim, como cidadão brasileiro, eu me sinto assim, né? Então, o Estadão, ele põe a seguinte manchete no dia de hoje. Toffoli ignora a corrupção, anula provas contra a Odebrecht e vitimiza Lula. O Estadão é um dos poucos jornais que ainda faz algum trabalho de investigação e de jornalismo no país. Mas aqui se aceitou o absurdo, se aceitou a normalidade. E ninguém deu mais poder ao Supremo Tribunal Federal e as justificativas que o Supremo Tribunal queria do que o seu mito aí, que você que ainda é burro e continua, presidente. Ninguém foi mais aliado do sistema que esmaga brasileiros do que Jair Bolsonaro. Tá? E ainda abandonou o seu gado burro para ser preso, levar borrachada na canela, bomba de gás lacrimogênio e tudo mais. Tá? Ele que destruiu também a CPI da Lava Toga. Se nós tivéssemos a CPI da Lava Toga, talvez não estaríamos vendo aquilo que vemos hoje. Pelo menos teríamos alguma chance de lutar dentro da Constituição, dentro das leis. Quem destruiu essa possibilidade foi Jair Bolsonaro. O que você vive hoje, seu gado, você merece, é o preço que você paga pela idolatria que manteve durante esses 4 anos. E hoje é dia da independência, não é verdade? Cada Amorim diz o seguinte, há 201 anos o Brasil se tornou independente de Portugal. Deixamos de ser colônia para sermos explorados por uma cleptocracia local. Cleptocracia, um governo de bandidos, é o que diz o Ricardo Amorim. Portugal cobrava o quinto, porque você trabalhava o mês inteiro e você dava a quinta parte para Portugal, para mandar para a coroa. É por isso que vem a expressão o quinto dos infernos, o quinto. Hoje, o Estado brasileiro fica com 2/5 de tudo que produzimos. A maior parte
vai para os que se apropriam do Estado. O que a gente faz? Devolve isso aqui para Portugal? Será que eles querem de volta? Por favor, nos colonize. 1/5 estava bom demais. A gente paga de bom grado, porque hoje tem que pagar 2/5 e a gente vê as coisas acontecendo e tudo dá em nada. Tudo dá em nada. É um humorista que vai ser investigado, preso, 4 a 10 anos de cadeia. 4 a 10 anos de cadeia para humorista que conta piadas em um show de humor, enquanto o traficante, como André do Rap, tem seu helicóptero devolvido, o seu habeas corpus concedido, o seu Porsche, as suas mansões, e aí é foragido do país para continuar inundando o mundo inteiro de drogas. Mas nós vimos. Sabe quando o Piu Piu falava? Eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho, hein? Eu acho que eu vi um gatinho desde 2014. Será que a Lava Jato já foi destruída no próprio governo do Jair Bolsonaro? Aliás, é um pedido do partido do Jair Bolsonaro, que hoje integra a base do Lula. Pra você ter uma ideia, o partido de Jair Bolsonaro hoje faz parte da base do governo Lula, tá? É tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. É um pedido do partido de Jair Bolsonaro para que prendam Sérgio Moro, para que caçem e prendam. Partido de Jair Bolsonaro. Coloque aí, PL de Bolsonaro pede cassação de Moro. Coloque no Google. É tudo a mesma coisa. E quem tentava alertar este gado imbecil das coisas que estavam acontecendo no país tinha a sua reputação assassinada, como eu, o Diogo Mainardi, o Danilo Gentili, o José Neumann e Pinto, que é um dos maiores jornalistas que ainda existe, tá? Como o Felipe Moura Brasil, todo mundo. Aqui, meu irmão, vale a pena você falar a respeito de milho de Larissa Manoela. Fazendo um vídeo desses, eu não sei que tipo de represália pode vir para cima de mim. Mas vamos falar a respeito de milho de Larissa Manoela, vamos falar a respeito de, jogo do Corinthians, jogo do Palmeiras, vamos falar de alguma coisa, de filme, vamos falar de uma série, vamos falar do Baldur's Gate, vamos falar a respeito do Starfield, que lançou agora. Isso é muito mais saudável para mim, né? Eu não preciso colocar o meu na reta e arriscar a minha saúde, a minha vida e a vida da minha família, né? Muito melhor. Muito bem. Eu vou deixar vocês agora, se os direitos autorais do YouTube me permitirem, para que você se relembre do que aconteceu. Porque nós vimos um gatinho. Eu acho que vi um gatinho e vimos mesmo. Você precisa se relembrar daquilo que aconteceu. Vou deixar aqui algumas matérias que foram amplamente divulgadas em toda a mídia nacional, que hoje se faz de desentendida e simplesmente anestesia a população enquanto nós engolimos quietos e calados uma decisão completamente absurda. Excelente dia para vocês. Marcelo Odebrecht revelou à Polícia Federal que o codinome Amigo do Meu Pai se referia ao atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A informação foi revelada pela revista Cruzoé nesta quinta-feira. A publicação teve acesso a um documento enviado pelo delator Marcelo Odebrecht, que foi juntado a um dos processos da Lava Jato que tramitam na Justiça Federal de Curitiba. Em mensagem a 2 executivos da empreiteira, no dia 13 de julho de 2007, Marcelo questiona: afinal, vocês fecharam com o amigo do meu pai? O executivo Adriano Maia responde: em curso. Dos esclarecimentos enviados aos investigadores, Marcelo Odebrecht afirma que o diálogo refere-se a tratativas que Adriano Maia tinha com a AGU sobre temas envolvendo as hidrelétricas do Rio Madeira. O empreiteiro continua dizendo que amigo de meu pai se refere a José Antônio Dias Toffoli, que à época era advogado-geral da União no governo Lula. O uso do codinome aparece
em e-mails trocados entre ex-executivos da empreiteira. No documento obtido pela Cruzoé, Marcelo Odebrecht completa que a natureza e o conteúdo dessas tratativas, porém, só podem ser devidamente esclarecidos por Adriano Maia, que os conduziu. A menção ao atual presidente do STF chamou a atenção dos investigadores, que remeteram uma cópia do documento à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Cabe a ela avaliar se é o caso ou não de abrir uma investigação sobre o ministro. Por ser membro do Supremo, Toffoli tem foro privilegiado e só pode ser investigado pela PGR. De acordo com o site O Antagonista, a procuradora já está com o documento em mãos desde fevereiro deste ano. Notório ou notável saber jurídico sempre se soube que ele não tem. Ele foi reprovado 2 vezes no concurso para ingresso na magistratura. Agora, ele não tem a reputação ilibada. Esse amigo do amigo... Por que ele não disse o advogado-geral da União, se é um negócio lícito? Se diz o amigo do meu pai, ele já é maracutaia, é conversa, é telefonema do Aécio pro Joesley, a conversa de bandido. Agora, o fato revelado pela Cruzoé é muito grave, porque o amigo do meu pai está se referindo ao Dias Toffoli, amigo do Lula, né? Lula, amigo de Emílio Odebrecht. É gravíssimo. E volto a insistir, o ministro, o que hoje no momento preside o Supremo Tribunal Federal, não explicou a denúncia de que durante 45 meses ele teria recebido R$100 mil por mês do escritório de advocacia da sua esposa. Ele não pode ter serviços prestados, evidentemente, porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele pode dar aula, ele pode fazer palestra, e tudo bem. Ele não pode prestar serviços advocatícios. Eu estou dizendo o óbvio ululante. Então eu fico colocando pontos de interrogação para entender a razão dessa transferência, desse valor mensal de 100 mil reais durante 45 meses, de acordo com a denúncia do próprio site e da própria revista. Nunca foi explicado. Então isso é grave. E aí qual é a resposta? O silêncio. Não, o silêncio não é a resposta. Daí a importância, e já morreu, a CPI da Lava Toga. Porque qual era o objetivo da CPI da Lava Toga? Era justamente investigar esses fatos. Não há conflito entre poderes para investigar acusações, isso é importante, de propina, por exemplo. Não há. Não mediremos esforços para o fortalecimento do combate à corrupção que ainda circula de forma sombria em ambientes pouco republicanos em nosso país. Tanto o amigo de Adriano quanto o amigo do amigo do meu pai é o Toffoli. Não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada. Sempre que o presidente escolhia um candidato a ministro do STF, o candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem ao senador, junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o ministério. Aqueles que apostam na desonestidade como meio de vida não encontrarão em mim qualquer condescendência, tolerância ou mesmo uma criativa exegese do direito. Para ter uma relação saudável com o ministro, tem que ser relação com uma pessoa que ele confia, com quem ele troca ideias, quando ele quer conversar sobre temas, tem afinidade. E aí, por essa razão, quando você precisa de alguma coisa, ele vai e te ajuda. Não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos, em razão das exitosas operações de combate à corrupção. Quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles se fecharam diretamente com o Toffoli. Quando a gente estava fechando, para a gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é o Toffoli, entendeu? Que na verdade o que acontece? Isso é alguns empresários nossos tinham essa noção. O cara, uma relação é uma coisa que até para ser saudável, você mantém ela no tempo.
Se você começa a procurar só a pessoa quando você quer alguma coisa, entendeu? Ela também vai se procurar você quando... E aí se torna uma relação, muitas vezes, não saudável. Se você mantém uma relação de amizade, confiança, troca ideias, de país, de tudo, você mantém uma relação que é saudável. Quando ele precisa, ele vai pedir seu apoio, se você precisa... Ele vai... Mas, ou seja, você não vai procurar ele só por conta de uma coisa. Você vai ter 10 conversas com ele, falando sobre várias coisas. Em uma dessas conversas, você leva um tema que você precisa. Isso é uma relação muito mais saudável do que só... o cara muitas vezes te atende porque ele é um cara que você conquistou a confiança dele. Então, o que eu me chateava muitas vezes com algumas pessoas é que ele só procurava as pessoas quando tinham... uma demanda específica. Uma demanda. Isso aí você não construiu uma relação saudável. É um amigo. Toffoli. Na verdade é o seguinte, quando o Toffoli foi... Isso não foi só ele, não. Vários candidatos já tinham procurado a gente e outras empresas. Como é que funcionava? Não posso dizer como é que funciona, mas como é que funcionava? Pode encostar mais. Sempre que o presidente escolhia um candidato a ministro do STF, certo. O candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem ao senador, junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o ministério. Então, na verdade, aqui... Então, isso já era comum. Então, nesse caso aqui... O senhor pode ler esse trecho aí? É isso, temos que ver... Agora, veja bem, nesse caso, veja o seguinte, eu sabendo disso, você vê que a iniciativa nesse caso foi até minha. Ou seja, eu avisei para a Cláudia, temos que ver como podemos promover os encontros reservados de Toffoli com alguns amigos da casa de cima de CMF. O que é casa de cima de CMF? É Senado. A casa de cima é de cima do Congresso. De amigos da casa de cima de Cláudio Mello. Então, no fundo, minha provocação para Adriano foi o seguinte: Adriano, o Toffoli não foi escolhido por Lula para assumir o ministério? Como a gente sempre fez com todo mundo que uns vários nos procuraram, veja se ele não quer que a gente promova o encontro dele. Ele procurou vocês? Não. Você vê que claramente aqui foi minha iniciativa. Nesse caso aqui você vê que foi minha iniciativa. Por que eu digo isso? Porque aí depois, o Adriano Borges, checarei interesse dele e falo com o Cláudio. Aí, aí eu digo, me avise se conveniente, eu estar. E aí o Adriano fala, me aliei com o Cláudio sobre um contato que ele, o Toffoli, pediu para fazê-lo. Quer dizer, provavelmente Adriano foi lá, Toffoli, precisa de alguma ajuda? Toffoli deve ter dito, não, mas tem um senador em especial que eu estou vendo alguma dificuldade, será que vocês podem me ajudar? Pelo que está aí. O que, na verdade, era mais do que comum. Todos os ministros, é o que o pessoal chamava de beijamão, né? Para Maurício e Cláudio, com o Adriano, Adriano Maia, você precisa falar com um amigo, com o Toffoli. Ele não quer o dele, porque o Adriano Maia dizia que tinha esses acertos. O dele é dinheiro ilícito, né? Mas é o que eu estou dizendo. Aí eu estou indo na linha do que Maia dizia pra gente, entendeu? Que tinha feito aquela linha DGI, tinha acertado DGI. Exatamente. Com o ministro, na época a AGU. Ou com o Sérgio. Eu não me lembro. Agora, como é que você vai avaliar o que é lobby, o que é de serviço de advocacia, entendeu? Esse é o ponto. Até porque uma outra razão que o Sérgio Renault estava envolvido é porque o Sérgio, ele tinha trabalhado na Casa Civil e tinha trabalhado, conhecia o pessoal. Então, tinha outras atuações do Sérgio que não eram. Mas, novamente, é aquela história. Como é que você separa o que é... Esse é o grande drama. Então, com certeza, pelo que eu me lembro, foram valores altos. Tem até aquele e-mail que fazem referência a valores altos. Lembra que eu avisei no Refis da Crise? Se forem por essa linha, Entendi. A pessoa cobra a cara. Então, quando eu fiz essa menção no Refis da Crise, com certeza eu estava me referindo à experiência anterior. Agora, eu não me lembro qual foi o valor. O valor foi aprovado por Adriano Maia Henrique, mas eu me lembro que foi alto. Se pedir as informações, deve estar ou na Odebrecht ou na construtora, mas deve ter esse pagamento. O difícil vai ser dizer
Esse pagamento, você acredita, se caso tenha havido, se houve, você acredita que foi feito pela Odebrecht Energia? O Odebrecht, é porque na época do Odebrecht Energia, eu não sei se existia como pessoa jurídica, deve ter sido feita pela construtora mesmo. O mais provável é que tenha sido feito pela construtora. Mas é aquela história, o que se tem lá é um serviço de advocacia, com certeza, aprovado por Adriano Maia para o escritório do Sérgio. E aí, quanto disso é de fato serviço de advocacia, de fato lobby, não se tem condição de... ou a dificuldade de avaliar está aí, entendeu? Entendi. Logo em seguida, um e-mail até mais famoso, né? Que é isso. Então, afinal, vocês fecharam comigo do amigo do meu pai. No fundo, a gente está falando isso. Agora, obviamente, que esse fechamento aqui do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do acionamento. O que a gente entendia é que, ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse. Como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas aí quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é? O Toffoli, entendeu?